Então, por mais, né, que essa minha paciente ela esteja ali no peso ideal, ela não está ali na composição de gordura ideal, tá? E provavelmente isso também pode estar impactando. Porém, outras coisas impactam também, como outros hormônios. Tem um hormônio do estresse, que é o chamado cortisol, tá? Ele é bom e ele é fundamental para o nosso organismo, mas só quando ele está em momentos é, não muito bons, um momento que não é para estar, então ao invés de ajudar, ele vai prejudicar. Então, o cortisol ele precisa estar ali de manhã, para que a gente se desperte, para que a gente possa acordar e ter energia ao longo do dia, tá? Mas se ele está em outros horários, isso aí vai impactar em todo o organismo, certo? Então, o que que acontece? Provavelmente o caso dela, esse cortisol tá fazendo com que essa insulina suba. Então, o nosso cérebro, pessoal, tudo tem um contexto interessante, tá? Então, por exemplo, o cortisol alto é para quê? Para que a gente fique esperta. Então, trazendo aí por uma situação bem drástica, em um assalto. Então, quando há um assalto, alguma coisa no tal, o seu corpo passa por um estresse muito grande. O que é que o corpo faz? Aumenta a cortisol, aumenta a adrenalina. E por aumentar esses dois hormônios, essa informação vai lá para o cérebro e esse cérebro vai fazer com que o corpo produza ali insulina e glicose, tá? Porque assim o corpo entende que a gente está em momento de quê? De sobrevivência. Então ele faz com que aumente esse açúcar no sangue para que a gente corra, para que a gente tenha o quê? Energia para correr, tá? Então isso é esperado e é bom para momentos assim de fuga, desses probleminhas que não necessariamente seja um assalto, tá? Estou dizendo assim, o corpo lida com estresse desse jeito. Porém, o ruim é quando isso acontece com forma de, na verdade, constantemente. Ou seja, o teu corpo está constantemente com o cortisol lá em cima. Então, isso vai, é, vai fazer com que essa glicemia e essa insulina também se mantenha alta, tá? E isso também vai gerar ali problemas. Então, tudo tem que ser em equilíbrio, tá certo? Então, é muito importante saber como é que esse hormônio tá, porque esse hormônio da insulina é aquela chavinha que vai fazer emagrecer ou vai fazer engordar, tá? E ele também está correlacionado a mais de 12 mil doenças. Então, é preciso, sim, equilibrar essa insulina para manter esse corpo aí saudável, mais equilibrado, tá? E o jejum que eu trago aqui para vocês, né? Esse jejum, é, ele não é uma prática de hoje, por mais que esteja em evidência, né, por muitos, ele não é uma prática de hoje, é uma prática ali milenar, certo? Lá no tempo da caverna, no tempo, né, dos primórdios, já se fazia ali jejum, mas era um jejum forçado, porque eles não tinham alimento à torta e à direita, né, como nós. Então, eles, eles, no caso, sobreviviam da caça. Então, esse jejum, ele vem, ó, há muito tempo, tá? E esse jejum, ao longo da evolução também, foi colocando-se ali na parte religiosa, hoje a parte religiosa também tem essa questão desse jejum intermitente, mas também alguns médicos lá desse tempo, né, até antes de Cristo, alguns, eles colocavam ali o jejum como fonte de uma cura, de um remédio, tá certo? Então, o jejum, ele é muito bom, ele é muito bem-vindo. Agora, feito, né, de forma certa. E o que seria ali o jejum? O jejum é não comer, tá? Então, a partir do momento que a gente não come, a partir do momento que a gente dá esse alívio para o organismo, ele começa a se regenerar, certo? Então, o jejum é utilizar as próprias reservas de gordura como fonte de energia, pela ausência de alimentos. Ou seja, se a gente vê essa barriga aqui, ó, bem saliente, tem bastante gordura.
Então, o jejum, o que é que ele faz? Ele ensina, ele faz com que o corpo perceba que ele tem comida, que ele tem energia, só basta ele ir atrás e trabalhar. Então, o jejum intermitente, ele faz com que esse corpo ele passe a trabalhar, ele passe a queimar a gordura como fonte de energia e não fique esperando a comida chegar, entende? Então, por isso que quando se faz ali o jejum intermitente, o que acontece, o que melhora aí é justamente a diminuição dessa gordura, certo? E o emagrecimento ali acontece, não só o emagrecimento, mas principalmente renovação celular, melhora, diminuição de inflamação, e tudo isso é muito benéfico aí para o organismo, tá? O jejum e seus benefícios, inclusive o jejum de 14 horas, ele traz benefícios, tá? Tem esse estudo aqui mostrando que o jejum de 14 horas por 12 semanas potencializou a redução de peso em pacientes com síndrome metabólica, ou seja, teve ali redução de peso, teve melhora da glicose, teve melhora da pressão arterial, teve melhora ali do colesterol, tá? A síndrome metabólica nada mais é do que conjunto de doenças, como resistência à insulina, insulina alta, né, nesse caso, como pressão alta, ácido úrico alto, a parte abdominal também acima de 90, certo? Então, tudo isso pode ocasionar essa síndrome metabólica. E esse estudo mostra que esse jejum de apenas 14 horas melhorou bastante, ou seja, potencializou a redução desse peso e dessa síndrome metabólica, tá? Então, a gente vê aí que o jejum realmente ele vem contribuir para que a nossa saúde ele se mantenha mais equilibrada possível, tá certo? Mas, né, aqui eu deixo também os possíveis prejuízos, tem que ter cuidado, tá? Por quê? Porque fazer sem orientação pode sim causar prejuízo, é tanto que o jejum intermitente ele é muito, por alguns, é muito mal falado, porque a maioria, uma grande parte que faz, não faz com um direcionamento e pode ser que passe mal, que venha sentir desconforto, né, entre outras coisas. Então, diante disso, o jejum sim pode piorar. Inclusive, tem alguns meios, né, de comunicação bastante sensacionalista que coloca até o jejum, assim, se você fizer jejum, você vai ter ali diabetes tipo 2, tá? E, na verdade, isso só vai acontecer se esta pessoa fizer de forma errada, certo? Se fizer de forma correta, isso não acontece. Na verdade, é o contrário. Até coloca ali a diabetes em remissão, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, a forma como se faz. Porque o importante não é apenas o jejum em si, mas quando você for abrir a janela, certo? Não adianta você ficar ali um tempo de jejum e quando abre ali a janela, você sai comendo tudo, tá? Isso geralmente acontece quando você não tem um acompanhamento direcionado, tá? Então, por isso que muitos, eu estava lá no desafio, né, falando com vocês, olha, melhor aqui, melhor ali, quando a gente abre o jejum, é bom isso, é bom aquilo. Por quê? Porque eu estava tentando fazer com que a glicemia e a insulina de vocês se mantivessem, ó, equilibrados. Então, quem vai fazer isso é a alimentação, tá certo? Quem vai equilibrar toda essa questão é a alimentação. Então, por isso que é muito importante, extremamente importante, saber o que vai comer depois de quebrar esse jejum, tudo bem? E outra coisa também, né, que pode causar ali prejuízos, são deficiências nutricionais. Se você ali já vem com deficiências nutricionais e faz o jejum, principalmente sem acompanhamento, eu não digo uma semana, tá? E se bem que vocês foram ali acompanhadas, mas eu não digo uma semana. Mais que isso, pode sim sofrer prejuízos, porque querendo ou não, vejam, 16 horas de jejum é sem se alimentar, 8 horas é se alimentando. Então, dentro dessa janela de 16 horas, a gente o quê? Diminui muito os nutrientes. Então, para pessoas que já têm ali uma deficiência, isso pode piorar a situação, tá? E até dificultar todo o processo.
Então, é preciso, sim, saber como é que tá essas deficiências nutricionais para poder corrigir, tá? Muitas vezes por suplementação, tá? Então, é muito importante aqui um acompanhamento nutricional para que tudo seja feito de forma correta. Até porque, às vezes, ó, acontece alguma coisa que eu mesmo falo, olha, vamos parar um pouco o jejum, tá? A gente vai fazer outra coisa. Então, ali uma visão nutricional faz toda a diferença, tá certo? E aqui eu deixo essa imagem, que foi feita até um meme com ela, né? Para vocês verem a nossa evolução, né? E, infelizmente, aqui é a nossa realidade, tá? Diante de vários fatores. E na internet até colocam, né? Volta que deu M, volta que deu ali, é, errado, né? Então, diante de quê? Diante da industrialização, diante da oferta exagerada de alimentos, né? De carboidratos simples, de gorduras ruins. Então, o aumento de toda essa alimentação ocasiona justamente isso. E piora com o quê? O sedentarismo, né? Então, é, o que é que o meu programa de emagrecimento, ele aborda, né? Ele traz. Então, ele faz justamente com que a gente se aproxime cada vez mais ali daquele padrão anterior, que nos deixava o quê? Mais fininha. E isso ocorre quando a gente equilibra os hormônios, principalmente. Lógico que vai existir outros fatores, mas o grande fator da população é justamente ter esses hormônios desequilibrados, tá? Então, o meu programa de emagrecimento, ele ajuda justamente a voltar ali, tá? A se alimentar bem melhor, tá? E aqui eu deixo essa frasezinha, né? Ou seja, a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Então, como vocês viram, mais da metade da população tem essa genética, certo? Mas ele não vai ali ser determinante, a não ser que ó, o teu estilo de vida puxe esse gatilho, tá certo? Que infelizmente também a grande maioria puxa esse gatilho. Então, a gente precisa ali melhorar para poder equilibrar esses hormônios e chegar ali na nossa melhor versão, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora sobre o meu programa de emagrecimento, o Emagres, que ele acontece já faz mais de um ano e meio, e graças a Deus eu tenho tido, né, resultados excelentes de vários alunos que entraram. Lógico que umas vão ter mais que outras, isso é normal, cada metabolismo é único, certo? E fora isso de metabolismo, existe a mente. A mente, como eu disse lá no começo, ela é uma das coisas que nos tiram muito desse nosso propósito, tá? Então, uma das coisas que precisa melhorar seria a mente, que muitas vezes somos muito o quê? Extremista, né? Ou é 8 ou é 80. A gente não fica ali no meio. Então, ou eu faço tudo direitinho, ou eu faço nada. E é isso que, ó, sempre a gente está dando um passo para trás, tá certo? E dentro do meu programa de emagrecimento também, eu, eu, eu converso muito sobre isso, para que vocês, né, possam trazer essa consciência, tá? E não apenas, eu quero emagrecer e pronto, tá certo? Então, aqui é um programa de emagrecimento em grupo e online. Esse grupo, ele é limitado, não tem como ser um grupo muito grande, tá? Então, ali eu determino uma quantidade na qual eu possa ali dar toda a atenção, tá certo? Então, é um grupo ali de emagrecimento totalmente online, onde tem ali entrevistas. Então, existe um grupo, porém, existe uma entrevista de forma individual, onde eu vou conhecer mais as necessidades daquela pessoa que eu estou entrevistando, tá? E isso é fundamental, porque nem todo mundo
vai conseguir ali fazer o que deveria, tá? Por questões individuais. Então, por isso que eu faço também essa entrevista, é muito importante. E voltando, né, para esse grupo de emagrecimento, ele é muito bom, até porque também tem estudos evidenciando que quando se entra em grupo de emagrecimento, você perde muito mais peso, tá? Por quê? Porque o grupo está ali para se ajudar, para levantar um ao outro, eles estão com os mesmos propósitos. Então, uma vez, em um momento que minha ansiedade me fez eu comer, eu beber, eu fazer isso. Então, quando ele se sente lá para baixo, vem ali o grupo, ó, e ajuda a levantá-lo. Então, lá não tem julgamentos, e sim tem um lugar bem aconchegante, bem acolhedor, certo? Então, para quem seria esse Emagres? Então, esse Emagres seria para quem quer chegar na sua melhor versão de saúde e emagrecimento, principalmente, né, neste ano, que a gente já está quase terminando, aí faltam uns 3 meses. Então, para quem quer chegar ali, ainda este ano, né, na sua melhor versão, este é para você, tá? Chegar também na remissão de doenças ou na melhora desses sintomas também é para você, tá certo? Porque todos esses estratégias que eu trago vai diminuir inflamação, vai melhorar ali os hormônios. Então, tudo isso contribui para que haja ali essa remissão, tá? Da doença em si. Então, para quem gosta de rede de apoio, como eu já falei para vocês, para quem quer ter um bom custo-benefício, então, vocês puderam ver. Não, ainda não, vocês ainda vão ver. Então, é, se a gente for colocar ali consultas particulares e grupos de emagrecimento, o grupo de emagrecimento é muito mais em conta. Existem até pessoas, né, que ficaram lá no começo comigo e continuaram, chegaram a perder ali 22 quilos apenas fazendo os grupos de emagrecimento, né? Então, se a gente fosse ali contabilizar isso em consultas particulares, ia sair muito maior. Então, ela fez, acredito que foi 3 grupos, e a este eliminou aí 22 quilos, tá certo? Então, o custo-benefício é muito bom. E para quem não seria? Não seria para grávidas nem lactantes. Por quê, pessoal? A grávida e a lactante está em outra fase. Então, essa fase aí é preciso curtir, é preciso fazer com que esse bebê ele tenha nutrientes e não falte, tá? Então, não é indicado para eles. Disfunção renal, por exemplo, também não seria indicado, porque é algo mais direcionado, então, na questão de orientação, seria ali uma consulta mais direcionada, mais particular, tá? E quem quer fórmula mágica? Eu não consigo dar essa fórmula mágica. Eu consigo trilhar estratégias para que você possa chegar ali no seu objetivo, tá? Ou se aproximar bastante dele, mas que você chegue ali na sua melhor versão, de várias formas. Agora, forma mágica, eu não consigo, tá certo? Aqui eu trago para vocês, né? O que terá no programa do Emax. Terá ali minha mentoria durante 6 semanas pelo grupo do WhatsApp, ou seja, seria outro grupo, tá? Que a gente vai estar lá e eu vou estar do mesmo jeitinho no desafio, vou estar ali orientando esses pratos que vocês colocarem, tá? Como eu já falei um pouquinho antes, que tem essa entrevista ela é individual, certo? Para que eu possa conhecer as necessidades individuais de cada um, tá? É muito importante. É, faço a solicitação de exames. Se você não tiver plano de saúde, vai ser através da minha anamnese que eu vou conseguir enxergar o que seu corpo provavelmente tem, tá?
e, quando necessário, passar ali suplementos para melhorar ainda mais o seu organismo. E dentro, né, desse programa de emagrecimento, ele vai ter 6 encontros semanais, ou seja, feito aqui. Então, toda terça-feira a gente se encontra para que eu possa explicar qual é a estratégia e como é que você vai fazer. Então, dentro desses 6 encontros, você vai ter também cardápios, lista de compra e receitas, certo? Então, é bem dinâmico, bem legalzinho. Você terá ao longo da jornada ali as premiações, que a gente também é movido, né, por esses desafios. Então, eu coloco também esses desafios para que você possa ali ganhar uma premiação se conseguir ali fazer, tá? Então, é bem legal. Aqui, deixa eu ver. Aqui são alguns casos, né, que já passaram por mim. Perdeu bastante gordura. Ela também perdeu bastante gordura. Dona Sueli nem se fala. Anne também, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, passaram também pelo processo. Tem gente até mais magra aí. Aqui são os depoimentos, né? Então, assim, é interessante que vai muito além de peso, né? Vai muito além de peso. E o que você vai ter também é uma melhora da qualidade de vida. E são justamente esses depoimentos que trazem isso, né? Que, ó, ela tinha ali hipoglicemia, ou seja, ela tinha pressão, ela tinha glicose descendo muito rápido, ela tomava cevastatina, que era para o colesterol, ela tinha ali gordura no fígado, tá? E só de mudar, né, esses hábitos, entrar no grupo de magres, ela conseguiu reverter tudo isso e melhorar vários sintomas, tá? Então, é sobre isso, é sobre a qualidade de vida, que é muito mais importante. Aqui eu trago para vocês, né, também os resultados de alguns que passaram por emagres. Então, ó, teve gente que perdeu 8, 8,5, 7, 6, 4, 2. Então, ou seja, são vários que participaram e tiveram resultado. Então, esse meu programa, ele é validado, tá? Tem resultado. Se você ali seguir minhas orientações, você pode ali chegar no seu melhor versão muito mais fácil e rápido, entre aspas, do que você estar sozinho, tá? Então, aqui eu trago para vocês sobre a minha consulta particular. A minha consulta hoje ela é 285, né? É a primeira consulta, e as demais fica 230, a mensalidade. Na verdade, não é mensalidade, tá? É até a alta. Então, por exemplo, a pessoa precisa ali eliminar peso, chegar na composição ideal e leva-se ali por volta de 4 ou 5 meses. Então, a primeira consulta ela seria 85 e as demais 230, tá? Deixa eu ver mais. E, e se fosse, né, pagar pelo acompanhamento, né, de 6 encontros? Então, além desse acompanhamento e tudo que se agrega, né, de valor dentro dele, o valor sairia por 1.435. Já você fazendo um grupo de emagrecimento, esse valor já cai drasticamente. Então, o valor normal do grupo ele é R$ 329,90, tá? É um bom investimento, não é caro, comparando a você ter ali uma consulta, um acompanhamento nutricional, tá? Então, tá um valor muito bom, mas todos vocês do grupo vão ter um desconto de 15%, certo? Esse desconto vai ser válido até amanhã, né? No caso, dia 22,
para que você possa comprar e se inscrever na verdade, tá? E você teria ali 15% de desconto. Ao invés de pagar 239, pagaria então 288,90. E pode ser dividido também no cartão e dividir, tá? Em várias parcelas. Deixa eu ver aqui. Mas, se você escrever ainda hoje, você terá um desconto de 19%. Então, ao invés de ficar R$ 329,90, fica 267, além do bônus. Que esse bônus é um desconto. E esse bônus, né, você vai ter o quê? Uma avaliação completíssima, tá? Ou seja, você vai passar pela biorressonância, principalmente se você não tiver exames laboratoriais. Então, eu coloco essa biorressonância para ver ali a frequência das suas células e daí poder direcionar da melhor forma, tá? Então, é algo muito bom. Também você passará ali por uma bioimpedância e também pensar adipômetro, né, que a gente pensa a gordura, tá certo? Então é bem interessante o grupo, não é porque é meu, mas é muito bom. Você não vai se arrepender se você fizer, tá? E porque você terá muitos resultados. E o início é dia 5 de setembro e vai até o dia 17 de setembro, tá? E aqui eu fecho, não, na verdade não fecho, aqui eu boto a data, que inicia no dia 5 e vai até no dia 17. E aqui eu deixo aqui uma frase, né? Dieta é difícil, treinar é mais ainda, resistir nem se fala, mas estar obeso né, estar obeso é difícil, ficar doente é difícil, não conseguir se olhar no espelho é difícil, entende? Então, vários fatores são difíceis. Você só precisa escolher qual dificuldade, né, seguir. E que essa dificuldade seja o quê? Sempre caminhando para a tua evolução, para a tua melhoria.